meninas! Oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês mais um vídeo de psicologia aqui no canal. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? O vídeo de hoje é sobre neurociência e eu vim falar um pouco pra vocês sobre motricidade. Esse, sem dúvidas, era o vídeo que eu mais estava querendo fazer pra vocês sobre esse assunto, porque é um dos que eu mais gosto, do que eu mais admiro em neuro. Se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações que me ajuda muito, e também de deixar aqui embaixo nos comentários suas sugestões, dúvidas e o que vocês quiserem deixar. Dentro da motricidade, nós vamos falar de movimentos corporais. Existem dois tipos de movimentos corporais, e eles são involuntários e voluntários. Os movimentos voluntários, eles são conscientes e provocados por nós. Então, por exemplo, falar, como eu estou falando agora, mexer as minhas mãos, mexer os meus pés, as minhas pernas e tudo mais. Os involuntários, como vocês já devem saber, são os que a gente não controla. Então, por exemplo, piscar, engolir saliva e tudo mais. Dentro da categoria de movimentos involuntários, existem vários fatores a serem discutidos. Existem os movimentos involuntários automáticos, que são aqueles que a gente teve que aprender, mas que agora eles já são involuntários. Entretanto, o começo e o fim deles dependem de nós. Então, por exemplo, andar, escrever, falar e etc. Existem os movimentos involuntários reflexos, que são aqueles que eu falei no vídeo passado, que se você não assistiu, não se esqueçam de clicar no card aqui em cima depois que esse vídeo acabar, para vocês assistirem ele, porque é muito importante para vocês entenderem o vídeo de hoje. Mesmo já tendo falado no vídeo passado com mais detalhes, no vídeo de hoje eu vou dar uma pincelada no que são esses movimentos involuntários reflexos. São movimentos simples, movimentos rápidos, que são também respostas a um estímulo. Então, por exemplo, algo vindo na nossa direção e a gente desvia involuntariamente, nós não pensamos para desviar. E existem também os movimentos involuntários de reação reflexa. É muito parecido com o reflexo, porém é um pouco mais complexo. É uma associação de vários reflexos, como por exemplo, reagir a um assalto. Quando você reage a um assalto, você não pensa no que você vai fazer, você só faz, e pode ser uma ação muito mais complexa, desde você correr, desde você bater no bandido, desde você começar a chorar, ou até mesmo fazer xixi nas calças e tudo mais. Então existem várias ações reflexas que formam esse montante de ações complexas. Existem também alguns fatores que eles são estimulantes ao movimento. Então existem várias coisas nesse mundo em que eles estimulam a gente a se movimentar, seja para falar, andar, pegar alguma coisa e tudo mais. Dentro desses fatores estimulantes, existem os indivíduos, ou seja, nós mesmos. Nós temos uma cognição, que é uma ação que nós precisamos realizar. E nós também temos a percepção. Então, por exemplo, quando nós, mulheres, andamos de salto alto, nós precisamos ter a percepção do tamanho do salto para conseguir se equilibrar em cima dele, senão a gente não consegue andar de salto. Existem muitas mulheres, muitas meninas que não conseguem, e isso é normal. Isso só significa que elas não foram estimuladas a andar de salto e hoje em dia elas não têm uma percepção boa daquela altura. Outro fator estimulante é o fator ambiental. Dentro do fator ambiental existem os reguladores. Então, dentro desses reguladores existem os distratores, os ruídos, os formatos e os tamanhos. Então, por exemplo, dentro desse fator ambiental, quando eu falo de tamanho e quando eu falo também de formato, eu estou querendo falar também de salto alto. Existem vários tamanhos de salto e existem também várias larguras. Então, tem salto mais fino, tem salto mais grosso, e essa mudança também nos dá uma dificuldade maior ou menor na hora de andar de salto. Cada salto tem uma percepção diferente, é muito difícil. Mas eu também quero falar de degraus de uma escada. Todo mundo sabe que os degraus de uma escada, na maioria dos lugares, eles são universal. Os degraus, eles são todos iguais, basicamente no mundo todo.
Entretanto, existem alguns degraus que eles pegam uma pegadinha na gente. Existem degraus que eles têm formatos diferentes e tamanhos também. Existem degraus que a altura é maior ou menor do que o que a gente está acostumado, e na hora de subir a gente sobe achando que é um degrau normal e a gente acaba tomando um susto porque a gente tropeça ou pisa em falso. Assim como existem degraus que são de largura maiores ou menores. Se eles são maiores, tudo bem, porque o nosso pé ainda assim vai caber nele. Mas existem degraus menores, que quando a gente pisa, tem uma parte do nosso pé que fica para fora e a gente de novo pisa em falso e leva um susto porque a gente não está acostumado. O último fator estimulante que faz a gente se movimentar é a tarefa. Dentro da tarefa existe estabilidade e mobilidade. Na estabilidade, como por exemplo, esse último exemplo que eu dei no fator ambiental dos degraus, é quando a gente tem que fixar a nossa atenção para aprender algo novo. Então, quando a gente vai subir um degrau diferente, nós temos que prestar atenção, segurar no corrimão e tudo mais. Isso é a estabilidade. Já a mobilidade, que trabalha com a estabilidade, é nós nos adaptarmos a esse algo novo. Então é quando, por exemplo, a gente segura uma bexiga cheia de água. É muito difícil você carregar uma bexiga cheia de água nos braços. Você tem que saber um jeitinho certo de como carregar. Isso é a estabilidade junto com a mobilidade. Os dois são ajustes de movimento. Então é como o corpo humano, nós nos adaptamos a coisas novas. Agora, tendo tudo isso em mente, eu vou falar a parte mais legal desse vídeo, a parte mais legal de neurociências, na minha opinião, que eu gosto muito. Mas se vocês estão gostando desse vídeo até aqui, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações que me ajuda muito, e de deixar aqui embaixo nos comentários sugestões e tudo mais que vocês quiserem deixar. Movimentos são nada mais, nada menos que fluxos elétricos, ou seja, sinapses. Então agora eu vou explicar para vocês como funciona o passo a passo antes da gente fazer algum movimento, qualquer movimento que seja. O primeiro passo se chama motivação. A motivação, ela fica localizada no córtex associativo. Percebam que o córtex associativo, ele preenche quase todo o cérebro. A motivação é você sentir alguma coisa através da nossa percepção tátil, ou seja, toda a nossa pele. Então, imagina quando um mosquitinho, um pernilongo, ele pousa em você, e sabe quando você sente picar? Ou uma abelha, ou até mesmo uma mosca, qualquer coisa que pouse na gente e a gente consiga sentir. Então, isso é a nossa motivação para fazer tal movimento. Existem motivadores voluntários e involuntários. Os voluntários é como eu acabei de dar o exemplo, os mosquitinhos que pousam na gente e tudo mais. Os involuntários é quando a nossa barriga ronca de fome. Porém, o passo número 1 também pode ser um sinal de alerta, que é dado pelo tálamo. Ou seja, sentir a dor de alguma coisa na gente, e não só sentir essa coisa. Então, quando o mosquito pousa, a gente sente. Quando ele pica, na verdade é um sinal de alerta, porque a gente sentiu dor daquela picada. Quando a gente sente, a nossa percepção tátil manda sinal para os planejadores de movimento. Os planejadores de movimento, eles têm regiões corticais específicas, porque a gente não sabe qual movimento a gente vai precisar fazer. Se é o movimento da perna em chutar alguma coisa, se é o movimento do braço em sacudir para ver se aquele bichinho vai sair, ou se é o movimento da nossa mão que a gente vai bater para tentar matar aquele bichinho. Então, cada um desses movimentos e vários outros tem a sua região específica. Então, o sinal vai ser mandado para os planejadores e os planejadores vai depender de cada região. Os planejadores, eles distinguem, como eu acabei de explicar, o que deve ser feito, e aí ele manda a informação para os automatizadores ou para os ordenadores. E aí nós chegamos no passo número 3. Os automatizadores, eles ficam localizados no hipocampo ou no sistema límbico. Ele tem a função de organizar e ele é nada mais, nada menos
um lugar onde o movimento já está guardado na nossa cabeça. Então, por exemplo, a gente já sabe andar. Se o movimento que a gente precisar fazer for andar, os planejadores vão mandar informação para os automatizadores, porque a gente já sabe andar, então a gente não precisa aprender. E aí, esse passo ele gasta menos energia. Agora, se a gente não sabe o que a gente vai fazer, então, por exemplo, uma criança que está aprendendo a andar, a informação dos planejadores vai ser mandada para os ordenadores. E os ordenadores, eles também têm a função de organizar e eles gastam mais energia, justamente porque é um movimento novo que terá que ser aprendido. Os ordenadores, eles ficam localizados na medula espinhal. Então, resumo, o passo número 2, que são os planejadores de movimento. Se for algum movimento que a gente já saiba fazer, vai mandar sinal para os automatizadores, que é o passo número 3. E aí a gente vai fazer sem problema nenhum, porque a gente já sabe. Agora, se for um movimento que a gente não sabe, os planejadores de movimento, que é o passo número 2, vai mandar informação para o passo número 3, que são os ordenadores. Aqueles que gastam mais energia porque nós teremos que aprender algo novo. E aí nós chegamos no nosso último passo, que é o quarto passo, e são os efetuadores. Os efetuadores são nada mais, nada menos que os nossos membros periféricos. Nossa mão, nosso pé, nossa perna, nosso braço, nossa boca, enfim, tudo que é periférico. E os efetuadores vão fazer os movimentos propriamente ditos. Mas aí tem uma quinta etapa que chama os controladores. Os controladores é, por exemplo, o nosso cerebelo, que fica aqui atrás, perto da nuca. Esses controladores, eles funcionam como um espectador. Na verdade, a função deles é saber se os movimentos estão sendo efetuados de maneira correta. E se eles não estiverem, no caso, por exemplo, de a gente tropeçar numa escada, a gente vai levar um mini susto porque vai mexer com o nosso cerebelo, que é a parte do nosso equilíbrio, e vai novamente voltar para os automatizadores ou ordenadores para refazer o movimento. Ou seja, antes da gente bater a mão no mosquitinho que está pinicando a gente, as informações através de sinapse passam por todos esses passos. Sabendo de tudo isso, eu vou falar para vocês que os córtex primários e secundários, eles dão apenas qualidade a informações visuais, auditivas, olfatórias e etc. A via aferente, ela nasce nos terminais internos e externos, ou seja, nos nossos órgãos do sentido, ou até mesmo em órgãos que a gente sente dor internamente, dor de estômago, dor de barriga, cólica e tudo mais. E a via eferente é uma informação motora, ou seja, de dentro para fora. É uma informação que será feita de forma motora, através da motricidade, como eu disse no começo do vídeo. A informação sensorial, ou seja, a informação de fora para dentro do nosso corpo, são os dendritos que estão em contato com o ambiente externo, como eu já falei em um vídeo pra vocês. E se vocês não viram esse vídeo, é só clicar aqui no card depois que esse vídeo acabar, que já tá acabando, pra vocês conseguirem raciocinar e entender bem o que eu estou dizendo. E a informação que vem de fora pra dentro, ela passa primeiro pelo córtex primário, depois pelo secundário e depois ela vai pro associativo. Agora, a informação motora, ou seja, a informação de dentro para fora, que será devolvida para o ambiente, são os axônios que estão em contato com o meio externo e é literalmente o contrário do que eu acabei de dizer. O primeiro córtex é o associativo, depois o secundário e depois o primário. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês cliquem em gostei aqui embaixo para dar o feedback para mim. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações que me ajuda muito. E também deixem aqui embaixo nos comentários sugestões, dúvidas e tudo mais que vocês quiserem. Um big beijão e tchau, tchau!